Olá pessoal, sou a Márcia da Creative Land e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse porta-copo. Para fazer esse porta-copo, você vai precisar de uma agulha, uma tesoura e o seu fio de malha. Então vamos começar? A gente vai começar ele com o anel mágico para ponto baixo centrado e a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então eu vou começar lá. Cruzei o meu fio, fiz um Lzinho, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, laçar o fio do meu novelo e trazer por cima desse nozinho. Fechar o meu primeiro pontinho aqui em cima do nozinho. Aqui eu já consigo observar, ó, que o meu ponto fica aparente. E agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. Fiz o meu primeiro. Um, dois, três, quatro, 5. O sexto ponto tá na minha agulha. Vou fechar esse anel e a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Então eu vou fazer o meu arremate invisível. Introduzir a agulha ali por dentro da primeira alcinha do meu primeiro ponto, levo o fio lá para trás, ajeito o meu círculo, dou uma amaciada nesse trabalho. Essa minha alcinha tá muito larga, eu vou diminuir ela, mas antes eu vou introduzir a minha agulha no meu primeiro pontinho feito, no meinho desse ponto, saindo lá atrás também, no meio entre uma alcinha e outra. Ó. Agora sim eu carrego o fio da minha alcinha lá para trás, vou prender ele na agulha e vou dar uma puxadinha aqui para ajustar essa alça, para não ficar muito larga. E vou fazer o meu primeiro pontinho. Trouxe a alcinha, vou fechar o meu primeiro ponto e vou introduzir novamente no mesmo centrinho do primeiro pontinho para fazer o segundo ponto, que é o ponto de aumento. Essa segunda carreira eu vou trabalhar toda com aumento, então em cada pontinho de base eu vou fazer 2 pontos dentro dele, para ficar o aumento. Fiz aqui a minha segunda carreira, vou fechar um pouquinho mais esse anel mágico. E agora vou fazer novamente o meu arremate invisível. Carrego entre o primeiro e o segundo ponto feito nessa carreira, a agulha de trás para frente na alcinha desse ponto. E levo essa alça alongada lá para trás. Mais uma vez a alça tá muito larga, eu vou ajustar ela, mas antes disso eu vou introduzir a minha agulha no primeiro pontinho, no meinho do primeiro ponto, no centro desse primeiro ponto. Ajustei aqui a minha alcinha e vou fazer a minha terceira carreira. Nessa terceira carreira a gente vai trabalhar com a seguinte sequência, a gente vai trabalhar um ponto simples, um aumento, um ponto simples, um aumento, nessa carreira inteira.
Então, eu já tenho aqui o meu primeiro ponto simples. No próximo pontinho de base, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto simples. No próximo, um aumento, 2 pontos no mesmo pontinho de base. Próximo, um ponto simples. No próximo, um ponto de aumento e assim por diante, até o final dessa carreira. Terminei aqui a minha terceira carreira de um ponto simples e um aumento. Vou fazer o arremate invisível mais uma vez, mas agora eu não vou pegar no centro do ponto, eu já vou pegar na alcinha dele, porque agora eu já vou fazer o arremate em ponto baixíssimo e também a orelhinha do meu gatinho. Então, fechei, arrematei pela alcinha, vou no próximo pontinho de baixo, de base, e faço um ponto baixíssimo. Agora, na próxima alcinha, eu já vou fazer um meio ponto alto. Lacei, trouxe as 3 alcinhas na agulha, lacei e fechei as 3 juntas. Vou fazer agora, na mesma base, um ponto alto. Então, eu lacei, trouxe 3 alcinhas, fecho 2, laço e fecho mais 2. Faço uma correntinha pra gente ter essa viradinha do bico, da pontinha da orelha, e faço na mesma base ainda um meio ponto alto. E assim eu já tenho uma orelhinha. Parto agora para a próxima alcinha de base. E aqui eu já vou fechar essa orelhinha em ponto baixíssimo. Pronto, aqui a gente já tem uma orelhinha. Vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, um em cada pontinho de base, para distanciar uma orelhinha da outra. E agora, já na próxima alcinha de base, já começo a sequência da orelhinha, que é um ponto meio alto, um ponto alto na mesma base, uma correntinha e um meio ponto alto ainda na mesma base. Parto para a próxima e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho a minha segunda orelhinha desse porta-copo de gatinho. E agora eu continuo em ponto baixíssimo nele todo até arrematar esse trabalho. Então, agora a gente vai fazer somente ponto baixíssimo. Prestar sempre atenção para o ponto ficar da largura do ponto de base que a gente está trabalhando, para não fechar esse círculo, né? Essa base circular. Ó, alonga, afrouxa o seu fio para que ele não aperte, que esse ponto baixíssimo ele corre o risco de ficar apertado. Ele é um tipo de ponto que, se a gente der uma bobeada, a gente aperta ele e aí o nosso trabalho vai fazendo isso, ó, vai fechando, vai ficando uma cuia. E a gente quer ele retinho, então ele precisa chegar, ó, tá vendo, ó?
Se eu puxo aqui, ele já começa a fechar. Ele precisa naturalmente chegar essa alça até o final da alcinha de base que a gente está trabalhando, para cobrir essa alcinha de base. Fazendo aqui o último pontinho e já vou arrematar esse trabalho. E tá prontinho o nosso porta-copo de gatinho. Pego a minha tesoura, corto esse fio, vou puxar esse fio todo para frente para fazer o arremate invisível também nele. Venho com a minha agulha no primeiro pontinho baixíssimo feito, por dentro dele levo esse fio lá para trás. E agora, por onde esse fio saiu, na alcinha do último ponto, no meio de onde ele saiu, eu venho com a agulha de trás para frente e carrego esse fio lá para trás, para ele fazer o desenho do ponto baixíssimo e ficar um arremate invisível. Feito isso, a gente vai usar ou uma agulha de tapeceiro ou uma agulha um pouco mais fina para fazer o arremate dessa sobra de fio e tá pronto o nosso porta-copo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!